A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos partir daqui de Deuteronômio, capítulo 6. Hoje nós vamos falar de um tema, novamente, sobre unicidade de Deus. E a palavra de Deus diz para a gente falar isso constantemente, e a gente vai ver aqui mais uma vez no texto bíblico, e nós não podemos deixar de falar nisso. Por mais que você já saiba, por mais que eu também sei, nós precisamos falar, repetir, para que isso fique bem guardado no nosso coração, para nunca, jamais a gente vir a pensar em uma outra coisa a não ser a existência de um único Deus verdadeiro. Então a gente não pode se desligar disso, irmãos. Porque o que a gente vê aí hoje e sempre, né? Porque na época que Deus dá essa ordem ao povo, já existia outras nações a qual eles adoravam deuses, vários deuses. E Deus chama Abraão para sair do meio da sua parentela, sair dessa adoração a Deus e realmente, a partir de Abraão, chamar Abraão para adoração a um único Deus. E a partir de Abraão vem a nação de Israel, e a partir da nação de Israel vem a igreja do Senhor. Então nós precisamos enfatizar isso, nós não podemos deixar de falar nisso, precisamos sempre estar repetindo. Como o apóstolo Paulo diz, não se cansa de falar as mesmas coisas, pois é segurança para aqueles que ouvem as mesmas coisas. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, olha só, estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, nas tuas portas. Então veja que esse mandamento, e é o maior mandamento de Deus, é a doutrina central da Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia tem muitas doutrinas, são muitos ensinos que vêm da parte de Deus para nós, para o seu povo, mas esse é o primeiro, esse é o maior de todos os mandamentos. É crer na existência de um único Deus. E crendo na existência de um único Deus, não parar de falar disso. Falar para os nossos filhos, sim. E aqui Deus, ele enfatiza para falar isso, caminhando, se levantando, ao se deitar, à mesa, em todos os lugares, em todas as oportunidades que nós tivermos, enfatizar isso aos nossos filhos. Porque isso precisa estar guardado em nossos corações. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E estando no teu coração, você vai falar aos seus filhos da existência de um único Deus. De um só Deus. A gente vê no Velho Testamento, e a gente vai ler aqui vários versículos, alguns só, porque não tem como nós lermos todos, mas a gente vai ver que o Velho Testamento, ele enfatiza isso. Os profetas, sempre que vão falar de Deus, sempre é enfatizada a existência de um único Deus, nunca mais do que isso. Então nós precisamos estarmos alertas sobre isso, porque nós sabemos, irmãos, que os judeus, a nação de Israel, é uma nação monoteísta por causa disso. Monoteísta quer dizer a existência de um único Deus. Mono vem de um, somente um, e Theos vem de Deus. Duas palavras gregas, e os judeus
são isso, monoteístas, a crença em um único Deus. Não é num Deus, num bi, em dois, não é em tri, em três, não é mais de três, é apenas, exclusivamente um. E o cristianismo, existe várias divisões dentro do cristianismo. Dentro do cristianismo, há quem crer dessa forma, na existência de um único e exclusivo Deus, que é, no caso dos apóstolos, os profetas, e nós fazemos parte de uma das igrejas que cremos dessa forma, na existência de um único Deus. Mas dentro do cristianismo há quem crê que Jesus não é Deus, por mais que pregue Jesus Cristo. Prega Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo é um anjo que Deus enviou à terra, mas eles pregam Jesus Cristo. E não acreditam em três deuses, eles acreditam exclusivamente em um único Deus, o Senhor Jeová. Então há um grupo que crê dessa forma. Crê em um único Deus, mas não crê que Jesus é Deus. Há uma outra corrente dentro do cristianismo que crê que Jesus é Deus, mas que Jesus é a segunda pessoa, não de uma trindade, porque essa corrente já não crê na trindade. Eles abominam a trindade, mas eles creem no Deus Pai e no Deus Filho, em duas pessoas na divindade. Então, dentro do cristianismo há essa corrente. E dentro do cristianismo há a corrente do trinitarianismo, que é a corrente mais forte aí, no caso, que a gente vê falar, porque muitas vezes nós não falamos do que nós cremos. E nós, como eu disse aqui domingo pela manhã, nós precisamos, irmão, abrir nossa boca e falar que Jesus Cristo é o único Deus. Falar dessa forma que a Bíblia nos ensina, que Deus nos autoriza a falar. A gente vê as pessoas falando de uma trindade com muita facilidade em todos os cantos que eles chegam. E nós muitas vezes nos trancamos, nos calamos e parece que temos medo de falar a verdade. E nós não precisamos ter medo, porque nós estamos com a verdade. Quando nós falamos na existência de um único Deus, você não está falando nada mais do que a Bíblia declara e do que a Bíblia me ordena a eu e a você a falarmos em todos os lugares. Então, quando alguém falar na possibilidade de um Deus trino, você pode rebater, lógico, com amor. Não é para estar brigando, discutindo, é com amor, falando para a pessoa que a Bíblia nos mostra a existência de um Deus único e não de um Deus trino. Então é dentro desse pensamento, dentro do pensamento do que a Bíblia realmente declara sobre Deus, da existência desse único Deus, que nunca a Bíblia declarou um Deus em duas pessoas ou um Deus em três pessoas, mas um Deus exclusivamente em um só, que se manifesta de várias formas e se manifestou de várias formas. Não que nós, quando a gente vai falar da existência de um único Deus, as pessoas já dizem que nós não cremos no Espírito Santo. Isso é mentira, porque a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, os apóstolos falam sobre o Espírito Santo, o Velho Testamento, o Novo Testamento. Então alguém que diz que não crê no Espírito Santo, ele não crê na Bíblia e não é igreja. Então nós cremos no Deus único e exclusivo, nós cremos na manifestação de Deus em carne, porque a Bíblia diz que aquele que não crer que ele veio em carne, este é o anticristo. E nós cremos na manifestação de Deus em carne, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós cremos sim no Espírito Santo, que ele disse que estaria conosco até o final dos tempos, e é dessa forma que ele está conosco, através do seu Espírito, que é o Espírito Santo, que nos enche, que nos capacita e que nos faz verdadeiramente testemunhas dele. Amém? Então vá comigo aí em Deuteronômio, capítulo 32, depois dessa introdução. Deuteronômio 32, para nós vermos aqui alguns versículos do Antigo Testamento, que vai ajudar a gente cada vez mais dizer, não, essa é a verdade de Deus. Quem crê na Trindade crê num Deus trino, onde os três são coiguais, onde os três são coeternos, onde os três são todo-poderosos, são onipresente, onisciente e onipotente. E a gente vai ver aqui que Deus diz claramente na sua palavra que não tem ninguém ao seu lado, nenhum outro Deus ao seu lado, nenhuma outra pessoa da divindade ao seu lado.
ele é exclusivo. Como nós vimos lá no maior de todos os mandamentos, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus, ele não é trino. O Senhor nosso Deus, ele é único. E único é diferente de trino. E aí inventaram uma palavra nova hoje, que é triuno. Mas o tri ainda continua aí. Tri vem de três, e Deus não é tri, Deus é um. E aqui em Deuteronômio 32, o versículo 39, ele diz o seguinte: vede agora que eu o sou, e nenhum Deus comigo. Perceba o que é que Deus está dizendo. Nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Então não há nenhum outro Deus com ele. Que no Velho Testamento vai ser sempre a figura do Deus Pai falando, certo? O Deus Criador de todas as coisas. O Jeová em algumas traduções. O Yahvé em outras traduções. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. E aqui é ele que está dizendo: eu sou e mais nenhum Deus comigo. Sou eu que faço, eu que desfaço, eu que fecho, eu que abro. E é ele só, somente ele. Em 2 Samuel, abra comigo 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7, o versículo 22. Veja a declaração de Davi, o homem segundo o coração de Deus, homem temente a Deus, um israelita da tribo de Benjamim. Ele faz essa declaração em 2 Samuel 7, 22, dizendo: portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão o Senhor só. Segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Vejam a convicção de Davi em sua oração, em dizer que não há outro Deus senão somente Ele só. Segundo tudo que os ouvidos dele ouviram desde criança, porque os pais eram orientados a ensinar isso às crianças. Da existência de um único Deus, um só Deus. E Davi faz essa declaração, dentro de tantas outras que ele faz. Em 1 Crônicas, capítulo 17, mais uma declaração de Davi, em mais uma de suas orações, registrada na Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 17, o versículo 20, ele diz o seguinte: Senhor, ninguém há, olha só, Senhor, ninguém, não há outra pessoa como o Senhor, e não há Deus além de ti. De novo ele diz: conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. Então, conforme nós ouvimos, conforme nós aprendemos, Davi declara: Senhor, não há ninguém como o Senhor, nem na terra, nem nos céus, nem embaixo da terra. Não há senão um único Deus. Isso conforme o que nós ouvimos com os nossos ouvidos. Essa era a convicção de Davi. E Davi passou toda a sua vida, chegou à velhice com essa convicção. A convicção de que o Deus de Israel é o Deus poderoso, e com essa convicção ele saiu para enfrentar aquele gigante, e com essa convicção ele saiu para enfrentar todas as suas batalhas. Na convicção de que não existe ninguém. A doutrina da Trindade diz que são 3 pessoas, mas a Bíblia diz que não há ninguém, nenhuma outra pessoa semelhante a Deus. Davi disse: eu sei, Senhor, que não há ninguém semelhante ao Senhor, o meu Deus, que é um só, o único. Eu sei disso, porque conforme o que eu ouvi, conforme o que eu aprendi, eu creio nisso. Isso, 2 declarações de Davi, em textos diferentes, a gente vê essa declaração registrada na Bíblia, para a gente olhar e se deleitar, se alegrar nela. Em Salmos
86, Salmos 86, de novo Davi, Salmos 86, o versículo 10, Davi diz assim: porque o Senhor é grande e opera maravilhas, só o Senhor é Deus. A declaração de Davi é aquela declaração do povo de Israel depois de descer fogo no céu naquele episódio de Elias. E ali o povo começa a declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas aqui Davi diz isso dentro do seu coração, porque era guardado. Ele não só declarou isso uma vez, mas foram várias vezes declarações de Davi da existência de um único Deus e do poder e das maravilhas desse Deus. No livro de Isaías, irmãos, a gente vai ver muitas declarações desse tipo. A gente não vai ler todas. Como eu disse, não há como nós lermos todas as declarações no Antigo Testamento que fala da existência de um único Deus. Mas Isaías 44, versículo 6, olha o que é que o Deus de Israel diz. Porque muitas vezes a gente quer acreditar no que o homem diz, no que o teólogo diz, no que o pastor interpreta, no que o doutor em teologia fala. E a gente não quer dar crédito ao que Deus fala. E o que Deus fala está aqui, na minha mão, na sua mão, na mão de cada um que tem a Bíblia, a palavra de Deus. Isaías 44, versículo 6, ele declara o seguinte: assim diz o Senhor. Ou em outras traduções, assim diz Jeová, assim diz Yahvé, Rei de Israel. Quem está falando é o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Então ele dá aqui várias características para saber o povo de Israel quem era que estava falando aquilo. E o que é que ele vai falar? 2 pontos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Isso é uma declaração do próprio Deus, o que é que Deus diz dele. Não importa o que é que o teólogo diz, não importa o que é que o homem diz, o que importa é o que Deus diz dele. E o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Santo de Israel, como em algumas ocasiões ele é chamado, ele diz aqui que ele é o primeiro e que ele também é o último. Ou seja, não tem nenhum outro. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o primeiro, ele é o derradeiro. E fora de mim não há outro Deus. Então aqui não tem espaço para uma outra divindade, nem nesse tempo, nem em tempo futuro, nem em tempo algum. A existência de um único Deus é declarado por esse Deus. Ele diz que ele é o primeiro, ele diz que ele é o último, ele diz que fora dele não há existência de nenhum outro Deus. O versículo 8, ele diz assim: não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não nulo fiz ouvir, e não vulo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Agora olha a pergunta de Deus: há outro Deus além de mim? Perguntando isso à nação de Israel, e ele mesmo dá a resposta: não, não. Ele é enfático. Quando ele faz a pergunta: há outro Deus além de mim? Ele responde: não! Exclamação: não! Não, não há outra rocha que eu conheça. Irmãos, Deus ele é onisciente, ou seja, é o único que sabe todas as coisas. E só tem uma coisa que Deus não sabe, é a existência de um outro Deus. Então por aí a gente já sabe que não existe, porque ele é onisciente, ele sabe tudo. E aquele que sabe tudo, ele diz: eu não conheço. O que conhece todas as coisas, ele diz: eu não conheço a existência de um outro Deus. Não tem outro. Isso é maravilhoso. Em momento algum, quando você vê um texto na Bíblia que pareça ser, por causa de coisas faladas, de coisas introduzidas, algum texto que pareça dizer que existe uma outra pessoa na divindade, você vai se lembrar disso aqui, disso e dos outros textos, porque a Bíblia não pode se confrontar. Deus não pode dizer aqui, bem enfaticamente: eu não conheço outro Deus, ou não conheço outra rocha.
E depois, daqui a alguns anos ou séculos, tem um outro aqui. Estava do lado dele, fez tudo com ele, e a gente viu a declaração dele dizendo que não tem ninguém do lado dele, nenhum outro Deus do lado dele. Então a gente não pode se embaraçar com ensinos, com doutrinas que querem colocar a existência de outra pessoa na divindade, a não ser do único Deus. Ainda em Isaías, também no capítulo 44, e o versículo 24, Isaías 44, o versículo 24 diz assim: assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre, eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Ou seja, ele está dizendo que fez tudo sozinho. Quando ele diz por mim mesmo, ele está dizendo eu fiz tudo sozinho. Eu trouxe essa outra tradução aqui, que é a Almeida Revista e Atualizada. Esse mesmo versículo, ele diz assim, assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Estão vendo como é claro? Sozinho eu criei os céus, sozinho eu criei a terra. Não há nenhum Deus comigo, eu fiz tudo sozinho, diz Deus. Aí você vai se embaraçar com outro texto que vai dizer que Deus criou as coisas com uma outra divindade. E esse texto fica onde? E o texto que ele diz que não há nenhum Deus comigo, e o texto que nós acabamos de ler, que ele diz, eu fiz tudo sozinho. Sozinho é que não tem nenhuma outra divindade com ele. Nenhum outro com poder para poder fazer com Deus. O poder é de Deus, é da palavra. As coisas foram sendo criadas através da ordem dele, da palavra dele. Tudo foi criado por ele e para ele. Isaías 45, o versículo 6, ele diz, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Por que que Deus fala tanto isso? Por que que Deus enfatiza tanto isso? Olha, fale disso ao seu filho, quando estiver caminhando, quando vocês estiverem se deitando, quando estiverem acordando, quando estiverem comendo, coloque nas suas portas, coloque na testa, coloque na mão, coloque isso dentro do seu coração, isso precisa, e dentro de toda a Bíblia, Deus enfatizando isso várias vezes. E mesmo com tanta ênfase de Deus em relação a isso, a gente vê hoje ainda as pessoas, os que creem em Deus, porque ainda existem os que não creem, mas os que creem em Deus, crendo que há um Deus em 3 pessoas divinas, ou em 2 pessoas divinas. Isso é um absurdo, isso é antibíblico. Veja a ênfase que Deus dá a esse tema, ao maior de todos os mandamentos. E a gente não pode ficar em dúvida, busque em Deus uma revelação, para que você possa saber disso, para que você possa crer nisso, para que você possa entender isso, e que nada, nenhum texto, nenhum versículo, nenhuma explicação, porque eu vi 2 pastores na realidade, um vídeo com 2 pastores, dizendo assim, agora nós vamos revelar, tirar todas as dúvidas sobre a doutrina da Trindade. Nós vamos esclarecer, eles dizendo, nós vamos esclarecer para vocês a doutrina da Trindade, através das Escrituras, e eles começam a ler alguns textos, e dentro das explicações dele, aí chega uma hora que um deles diz assim, irmãos, nós sabemos que tudo isso é mistério. Ele diz, eu confesso a você que isso é mistério. Ele disse que ia explicar um negócio que ele não entende. Compreenderam? Ele diz, eu vou esclarecer para você uma coisa que eu não entendo, era o que ele estava dizendo, porque é mistério para ele. O mistério de Deus foi revelado, irmãos. As pessoas precisam conhecer o mistério de Deus. Havia um mistério, não é mais, porque foi revelado. Se foi revelado, não é mais mistério. E nós não podemos nos embaraçar com isso e achar que é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, Deus não dava tanta ênfase a um assunto desse. Não é a mesma coisa.
O Deus único é totalmente diferente do Deus trino. O Deus único, ele é bíblico. O Deus trino é antibíblico. É demoníaco. Não é bíblico, não é de Deus, então só pode ser uma doutrina demoníaca. Para afastar as pessoas de Deus. Do verdadeiro Deus. Do Deus que salva. Do Salvador do mundo. Por mais que se fale em Deus, por mais que se fale em Jesus, mas falam de forma distorcida. Assim como o diabo usava a Bíblia para tentar Jesus de forma distorcida. E nós não podemos analisar a Bíblia de forma distorcida. E nem viver conforme a Bíblia de forma distorcida. Jesus disse: vocês erram por não conhecer as Escrituras. Nós precisamos conhecer as Escrituras e entendê-las. E quem vai dar esse entendimento é o próprio Deus. Aqueles que buscam de todo o coração. Isaías capítulo 45 ainda, o versículo 21. Ele diz: anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? E não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há fora de mim. De novo Deus enfatizando. Continua no versículo 22, ele diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos ou todas as nações da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Se não há outro, todas as nações precisam olhar para Ele, porque Ele é o único Salvador. Ele diz: não há Salvador fora de mim. E a gente vê, irmão, que esse texto se aplica a Jesus Cristo. A gente vê Jesus Cristo falando que da mesma forma que aquela serpente no deserto foi colocada para que todos aqueles que olhassem para a serpente não morressem, Jesus disse que também ele seria levantado para que todos aqueles que olhassem para ele também não morressem. E a palavra de Deus diz, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, dizendo que Ele é o único Salvador, que não tem Salvador fora dEle, e que todas as nações precisam olhar para Ele para serem salvos. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, para quem nós olhamos. Não é olhar, eu estou vendo, não, olhar é você segui-lo. Olhar para Jesus, autor e consumador da minha fé. Quando você diz: eu estou olhando para Jesus, ou seja, eu estou seguindo os ensinamentos do meu Senhor. E esse texto de Isaías que diz: olhai para mim todos os termos da terra, se aplica a Ele, Jesus Cristo, o único Salvador. Não há Salvador fora dele. O versículo 23, ele ainda diz assim: por mim mesmo tenho jurado. O que está falando é o Deus de Israel, o único, irmão, não tem outro. Nunca você vai ver nenhuma declaração na Bíblia de um Deus Filho, porque não existe. Sempre vai ser o Deus Pai, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Ele diz: por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo joelho e por mim jurará toda língua. Todo joelho vai ter que se dobrar diante dele e toda língua vai ter que confessar que ele é o Senhor. E isso está escrito em relação a Jesus Cristo, em Romanos e em Filipenses. Isso se cumpre em Jesus, que todo joelho vai ter que se dobrar diante dele, que toda língua vai ter que confessá-lo, que ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai, que é o único. Ainda em Isaías capítulo 46, Isaías 46, versículo 9, ele diz: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Então não venham com essa conversa que tem um outro ser divino que é semelhante um ao outro, que é igual, que é co-igual. Isso não existe. Ele diz: não tem outro semelhante a mim. Lembrem-se disso desde o passado, desde a antiguidade. Lembrem-se que eu sou Deus e que não tem nenhum semelhante a mim. E não tem, irmãos.
Não pode ter, nunca vai haver outro semelhante, nunca vai vir outro semelhante. Ele é o primeiro e ele é o último. Lembre-se dessa declaração que nós lemos aqui. O Deus de Israel, o Deus de Davi, o Deus de Abraão, ele é o primeiro e ele é o último. Não existe espaço para uma outra divindade no meio do primeiro e do último. Não há ninguém semelhante a ele, e quem faz essa declaração é ele, e a gente não pode mudar isso. O Novo Testamento, aí você vai dizer, não, mas isso é do Antigo Testamento. O Novo Testamento é que a Trindade se revela. Não é. A gente vai ver o Novo Testamento, e como eu disse aqui, alguns textos aqui, e muitos outros textos, se cumprindo em Jesus Cristo, no Deus de Israel, naquele que se fez carne, em uma manifestação de Deus, para salvar o mundo, porque Ele é o único Salvador, não existe Salvador fora dele, Ele declara. Então não podia vir outro, não podia ser outro, tinha que ser Ele próprio, e Ele se faz carne e vem. Mas isso não é uma revelação de uma trindade, e a gente vai ver Jesus Cristo enfatizando isso, que nós acabamos de ler no Antigo Testamento, onde Deus enfatiza muitas vezes, e como eu disse, isso aqui não são todos os textos, são alguns, vocês sabem disso. Vamos lá em Marcos, no capítulo 12, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28, Marcos 12, versículo 28, diz assim: aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Uma pergunta feita a Jesus. Versículo 29, Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você lembra disso? Sabe o que é que Jesus está citando aqui para esse homem, conhecedor das Escrituras? Estava citando Deuteronômio, capítulo 6. Quando esse homem que conhece as Escrituras queria testar Jesus para saber se Jesus também tinha esse conhecimento, ele pergunta, que diz aqui que ele viu que Jesus respondeu bem muitas coisas. Então ele queria ver a opinião de Jesus em relação a isso. Qual é o primeiro, qual é o maior de todos os mandamentos? O maior de todos os mandamentos é este, disse Jesus: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E por Ele ser único, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E ele enfatiza dizendo assim: este é o primeiro mandamento. Este é o maior mandamento. O maior mandamento é este: que Deus, Ele é o único Senhor. E Jesus lá em João 17, ele diz que a salvação, irmãos, está nisso, em reconhecer Deus como um único. João 17, versículo 3, Jesus diz que a salvação está nisso, em reconhecer isto, em guardar isto no seu coração. E você sabendo que Ele é o único, você vai amá-lo acima de tudo. Aí Jesus chega e faz uma declaração assim: aquele que amar a sua mãe ou seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Por que ele faz uma declaração dessa a uma mãe que ama tanto o filho? Porque o amor a Deus, ele é exclusivo, tem que ser muito maior do que o amor ao filho, a um pai, a uma mãe, um esposo, uma esposa. Porque por ele ser o único Deus, ele precisa ser amado acima de tudo, com toda a tua força, todo o teu entendimento. Aquele que amar seu filho mais do que a mim, não é digno de mim, porque ele é o único. E por ele ser o único, precisa ser amado acima de tudo. Em Romanos capítulo 3, o Evangelho de João tem muitas declarações em Jesus ser o único Deus. O que eu quero enfatizar aqui com você é que o Novo Testamento também declara em vários lugares que só há um Deus. Único, não é trino. Porque quem crê num Deus trino também diz que só tem um Deus. Quem crê num Deus trino diz que crê também em um Deus, mas é um Deus em três pessoas. Onde tem o Deus Pai, onde tem o Deus Filho, onde tem o Deus Espírito Santo, onde os três conversam, onde os três fazem reunião
Tem pastores que ensinam dizendo que os três fazem reunião no céu e vão conversar, debater de como vão agir. Tem vídeos aí desses pastores ensinando a doutrina da Trindade. Eles creem que só tem um Deus, mas é um Deus dividido em três pessoas. Uma pessoa que está aqui num trono, outra pessoa em outro trono, outra pessoa em outro trono. Todos três têm o mesmo poder, todos três sabem todas as coisas, mas o que a Bíblia declara para mim e para você é que não tem três, só tem um. Eu preciso ficar com a Bíblia. Nós precisamos ficar com a Bíblia, com o que Deus declara dele. Ele diz: não tem nenhum comigo, nem na direita, nem na esquerda, nem na frente, nem atrás. Não tem ninguém comigo. Eu fiz tudo sozinho. Nós vimos isso. Romanos, capítulo 3, versículo 30. O apóstolo Paulo faz essa declaração. Se Deus é um só, então Paulo sabe disso. Que justiça, se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anularemos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a fé. Eu li esse versículo aqui, não para falar de fé, para falar de incircuncisão ou de circuncisão. Eu falei aqui só para você ver que eles declaram que Deus é um só. Somente um. Ainda em 1 Coríntios, o mesmo apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 8, veja essa declaração do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4, olha o que é que ele diz: assim que, todo mundo encontrou? 1 Coríntios 8, assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, ainda que haja no mundo alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Irmão, esse texto aqui, ele diz para todos que não existe Deus Filho. Você nunca, eu repito, já disse isso antes, vou dizer de novo, você nunca vai encontrar na Bíblia a expressão Deus Filho. Deus Filho é antibíblico. O que nós encontramos na Bíblia várias vezes é a expressão Filho de Deus. É Deus em carne na terra. É o Deus conosco, Emanuel. É a profecia de Isaías cumprida no meio de nós. Filho de Deus, sim. Deus Filho, nunca, porque a Bíblia diz para mim, diz para você e diz para todos que há somente um Deus e esse Deus é o Pai. Quando Josué disse lá no passado para aquele povo, o povo de Israel, dizendo: olha, nós estamos aqui nessa terra que Deus nos colocou e ainda tem esse povo aí que adora outros deuses. Se vocês quiserem seguir os deuses dele, vocês sigam. Eu só quero dizer para você uma coisa, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Paulo está fazendo uma declaração aqui, dizendo assim: olha, por mais que ainda tem muitas pessoas que creem em muitos deuses e muitos senhores, ele diz: para nós só tem um Deus, e esse Deus é o Pai, e acabou. Não tem. Se você quiser crer num Deus Filho, num Deus isso, num Deus aquilo, você creia, mas para nós só tem um Deus, o Pai, e é nesse Deus que eu creio. Só existe esse. Ele diz antes: não há outro Deus senão um só, e esse Deus é o Pai. Ainda em Efésios, vá mais para frente um pouquinho, perceba que a gente está indo caminhando assim, uma sequência, a gente não está indo e voltando, está indo numa sequência. 1 Coríntios, aí vai avançando, vai para Efésios,
o capítulo 4 e o versículo 4 diz o seguinte: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Um só Deus, e esse Deus é o Pai, de novo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então só tem um Deus, irmãos. Esse Deus é o Pai. Só tem uma fé. Nós sabemos que tem muitas fés por aí. Tem gente que tem fé naquilo, fé nisso, mas a fé que salva só tem uma. E é essa fé que Paulo está falando, só tem uma fé. Nós sabemos que muitos são chamados de senhores aí, mas só tem um Senhor. Nós sabemos que muitos são chamados de deuses aí, mas só tem um Deus. Esse Deus é Deus e Pai de todos. Pai de todos. Jesus Cristo, na profecia, ele é chamado de Pai da eternidade. O Pai eterno, o Pai de todos, o Criador de tudo. Então só tem um, não tem três. Não tem três senhores. Não tem três espíritos. Que na doutrina da Trindade tem o Espírito do Deus Pai, tem o Espírito do Deus Filho e tem o Espírito do Espírito Santo, na doutrina da Trindade. Mas a Bíblia garante para mim e para você que só tem um Espírito. Por que, irmão, só tem um Espírito? Porque só tem um Deus, esse Deus ele é Espírito. Então só tem um Deus, só tem um Espírito, porque só tem um Deus. E a gente não pode se embaraçar com isso. Em 1 Timóteo, vai mais à frente um pouquinho, 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 5, Paulo diz o seguinte: porque há um só Deus, de novo. Então o Novo Testamento, ele também é enfático na existência de um só Deus, de um Deus único, não é um Deus trino. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo, homem. Quem não crer que ele veio em carne, este é o anticristo. Só tem uma forma de nós nos reconciliarmos com Deus, é através de Deus em carne. Jesus Cristo, homem. É o único mediador, é aquele que fez a mediação da separação que existia entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. E quem é Jesus Cristo, homem? Quem foi que se fez carne, irmão? Foi o Deus Pai ou foi o Deus Filho? A gente já sabe que não tem Deus Filho. Então a resposta é fácil. Nós vimos na Bíblia que não tem Deus Filho. A Bíblia me diz para você, em mais de um lugar, que só tem um Deus, e esse Deus é o Pai. Se quem se fez carne foi Deus, qual foi o Deus que se fez carne? Só Deus, o Pai, pode ter se feito carne, porque só tem um Deus. E ele se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a glória. Em Apocalipse, estou terminando, Apocalipse capítulo 4, versículo 1, diz assim: depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. Isso é João narrando. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava no céu, e um assentado sobre o trono. Oh, glória a Deus! Irmão, se nós vimos do Velho Testamento ao Novo Testamento que só tem um Deus, então lá no céu não pode ter mais do que um trono. Só tem um, e foi esse um trono que João viu, e somente um assentado nesse trono. Por que João não viu dois? Por que João não viu três? Porque não tinham dois, nem tinham três, só tinha um, e só tem um, e só existe um, e é só um que pode assentar no único trono que existe no céu. Não tem outro. Aí a gente vê aí, irmãos, outros irmãos aí que também foram arrebatados. Olha o negócio como é sério. Outras pessoas, porque João diz aqui, logo fui arrebatado em espírito. Aí tem outros irmãos aí dando testemunho nas igrejas,
que também foi arrebatado e chegou lá, viu os 3 tronos no céu, viu lá os 3 assentados lá nos tronos. Pelo amor de Deus, as pessoas ainda dão glória para um negócio desse. Está escrito aqui, meu irmão, minha irmã. Aí vem aí outra pessoa, e são várias pessoas que fazem esse tipo de declaração. Eu sonhei, eu tive um sonho, eu fui lá no céu, eu vi isso, eu fui lá, vi umas gavetas com os negócios, e conversei com um, conversei com o outro, Irmãos, misericórdia. Só tem um trono, só tem um Deus, só tem um assentado sobre esse trono. Apocalipse, para a gente terminar. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Diz assim: Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono diz, é o mesmo João aqui, viu, irmãos? O que estava, não é os que estavam, é o que estava, aquele que ele viu lá, quando ele foi arrebatado. Ele está concluindo agora aqui a sua visão. E ele diz que o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Eu sou o Alfa e o Ômega. Lembra lá da declaração lá? Eu sou o primeiro e o último. Alfa e Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Em uma outra declaração lá em Apocalipse, no capítulo 1, Jesus diz essa mesma declaração, que Ele é o primeiro, que Ele é o último, que Ele é, o que era e o que virá, e para completar Ele diz: eu sou o Todo-Poderoso. Só tem um Deus, irmãos, um único Deus, e a Bíblia declara para mim e para você que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Deus abençoe você e coloque essa convicção no seu coração e possa lhe revelar todas essas coisas, para que você tenha entendimento e seja enfático nisso. Não abra mão sobre isso, porque isso interfere na salvação. Repito, Jesus Cristo disse que a salvação está nisso, em crer que Ele é um só. Deus abençoe, em nome de Jesus.